você sabia que Tom Welling, o eterno Clark Kent de Smallville, quase foi o Superman no cinema? Pois é, hoje vamos mergulhar no fundo dessa história cheia de decisões polêmicas, entrevistas surpreendentes e uma boa dose de e se? Lembra de What If? Então deixa logo seu like aqui, porque essa história vai fazer você repensar tudo que você achava que sabia sobre o Superman. Enquanto o cinema estava meio indeciso, né? Sobre que caminho tomar com o Homem de Aço, a série Smallville tava nem aí, fazendo um sucesso estrondoso na TV, sendo a maior audiência da CW, uma das séries mais assistidas do ano, com Tom Welling liderando tudo lá no papel principal. A série apresentou uma nova abordagem, mostrando o Clark Kent antes de ser o Superman, vivendo conflitos adolescentes, dramas familiares, descobertas lá de seus poderes em uma cidadezinha misteriosa, cheia de meteoritos e mutantes. Uma aposta bem arriscada para a época, que inclusive o próprio Tom Welling achava que poderia não dar certo. E ó, uma fofoquinha aqui, né? Lá no início, o Tom só aceitou por ver o tamanho da produção, que era gigantesca, pelos nomes envolvidos na produção e a visibilidade que isso daria a ele, e claro também pelo cachê que era bem gordo. Triste realidade. Sem voo, sem colante. E desde o começo a proposta dos produtores era clara: no things, no flies. Um Superman mais humano, mais próximo do público, né? Crescendo como qualquer jovem, mas com superpoderes. Isso moldou a carreira de Tom Welling. Mas galera, isso aqui era pra ser só lá no início da série, tá? Só no comecinho. Quem sabe lá pela 5ª temporada ele já começasse a fazer umas aparições com algo que seria próximo ao uniforme e outra, o medo de voar também teve que ser colocado aqui para que se encaixasse no perfil do Tom, tá? Muita coisa na série mudou por conta disso. E o projeto inicial era de um Superman mais humano, digamos assim, partiu dos produtores, mas ele iria amadurecendo, né, com o tempo e mudando também próximo do que aconteceu lá em Superman e Lois com o Jordan, né? E muita coisa, na verdade, na série mudou por conta disso aqui. Esse projeto inicial de um Superman mais humano, digamos assim, partiu dos produtores, é claro, mas ele iria amadurecendo e mudando com o tempo. Só que chegou um momento que Tom já era meio que dono do personagem, né? E nada mais mudaria isso aqui. Irão fazer o quê? Trocar o ator a essas alturas do campeonato? Claro que não! Tiveram que moldar a série com algumas exigências dele. E isso aqui é normal em série, tá? Acontece muito. Inclusive, outros atores por aqui, como o Michael e até o Schneider, tentaram fazer algo parecido, mas sem sucesso. E aí? E entra a questão central. Porque Tom, mesmo com todo esse sucesso da série, nunca foi chamado para interpretar o Superman nas telonas. Ou será que foi? Separação entre cinema e TV. Na época, a Warner Bros. Era dona de tudo, da série, dos filmes, tudo. Que eu sou rica! E a decisão dos executivos foi clara: manter o universo completamente separado. A justificativa era evitar confusão do público e dar também liberdade criativa para os filmes, sem depender da cronologia da série. Com isso aqui, Tom Welling nunca teve chance de voar oficialmente como Superman nos cinemas. Mesmo com milhões de fãs pedindo por isso. Mas também houve rumores fortes que à época, né, que alguém poderoso lá na Warner já disse que era hora de mudar tudo isso aqui, revolucionar, isso talvez criar um universo compartilhado com conexão entre cinema e séries.
que foi o que a Marvel fez mais pra frente e deu super certo. E a ideia era exatamente chamar não só o Tom, mas parte do elenco para um possível filme do Superman que viria mais pra frente, né? Que ainda não era certeza, era só rumor. Mas parece que quem não quis agora foi o próprio Tom, hein? Que não sabia se ele ia dar conta e também ele não queria ficar marcado com o papel de vez, porque querendo ou não, né, aqui era outro nível, cinema era outro patamar, por mais que a série tivesse muito conhecida na época. Segundo o rumor, ele foi convidado e fez os testes para Superman e mesmo assim não aceitou o papel, o que deixou sua relação com a Warner bem ruim. E o porquê também ele não fez outros filmes no cinema, né? Porque a Warner naquela época dominava tudo nas telonas. E agora, não sei se vocês sabem, mas o ator já recusou o papel em vários outros filmes, até mesmo papéis importantes. Em Crepúsculo, por exemplo, que ele não precisaria nem de teste, era só ir, dado o sucesso que ele fazia na época, né? Ele disse que estava focado em Smallville e que estava se entregando demais no papel e não era o momento de fazer outra coisa. Inclusive, na época, ele dirigia também alguns episódios da série e ele falou que não queria fazer alguma coisa que pudesse ficar mal feita. Filmes em desenvolvimento. Enquanto Smallville dominava a TV, o cinema patinava com várias tentativas frustradas de revitalizar o Superman. E um dos projetos mais famosos foi o Superman Flashback, escrito por J.J. Abrams, olha só, hein? Que também quase foi dirigido por MCG. Esse filme chegou perto de acontecer. E adivinha só? Tom Welling foi cotado para o papel. É, galera, mas tivemos algumas reviravoltas. A grande chance perdida? Sim, o diretor MCG gostava da ideia de manter uma conexão com a série e o Welling estava no radar, mas quando a produção foi transferida para a Austrália, a MCG se recusou a viajar por medo de voar. Irônico, né? E o projeto caiu nas mãos do Bryan Singer, que decidiu fazer o Superman O Retorno, com o Brandon Routh no papel, que também foi muito bom. Tom, então, perdeu a chance de ser o Superman no cinema por culpa do medo de avião do diretor. Olha só aí o destino jogando pesado com a gente, né? Oh, meu Deus do céu. Entrevistas com Tom Welling. Anos depois, Welling foi perguntado diversas vezes se teria aceitado o papel, né? Em entrevista, ele foi sincero, disse que aceitou fazer Superman porque queria mostrar o Clark jovem antes de se tornar o Superman. E que se soubesse que teria que vestir o traje e voar, talvez nem tivesse topado o projeto. E além disso, ele deixou bem claro também que nunca se sentiu preparado para encarar o personagem no cinema. Ele preferia desenvolver o lado humano do herói e a construção da identidade, e não o Superman já pronto. Olha aí, hein? Reprise em Crises nas Infinitas Terras. Mas calma, porque em 2019 ele volta ao papel num dos momentos mais emocionantes do Arrowverse, no crossover Crises nas Infinitas Terras. Nele a gente descobriu aqui, né, que o Clark de Smallville ele desistiu dos poderes para viver uma vida normal com a Lois Zora, vejam só. E Tom aceitou retornar, mas impôs uma condição: nada de colante, nada de traje, nada de voar. Ele queria manter a essência do Clark da série. E assim foi feito. Muitos amaram essa participação, outros nem tanto. Eu faço parte do que não gostaram muito não, mas é tema para uma outra hora. E, né, inclusive, eu tô com vontade de gravar, eu revi o episódio, tô com vontade de gravar um vídeo falando sobre o episódio. Mas ainda tô pensando no caso. Se vocês quiserem, comentem aqui, que aí sim eu faço para ontem, hein? Recusem Supergirl. E tem mais, hein? O Tom foi convidado para participar de Supergirl no papel de Clark Kent, Superman, mas recusou.
Segundo ele, a série tinha um tom diferente, mais cômico, mais exagerado, e ele não se sentia conectado com o personagem. Ele disse que já havia encerrado esse ciclo na vida dele. E aqui teria que vestir o traje, hein? A bênção de Christopher Reeve. Um detalhe emocionante dessa história toda aqui é que o próprio Christopher Reeve, o Superman clássico dos anos 70 e 80, participou da série Smallville como Dr. Verde Swan, e ele viu em Tom o seu sucessor legítimo. Reeve chegou a dizer que Tom representava tudo o que ele acreditava sobre o Superman: nobreza, humanidade e força interior. Essa benção aqui foi um momento marcante na série da vida e na vida, né, do próprio Tom Welling. Olha só, em quem diria, galera? Projeto animado engavetado. Mas recentemente, Tom Welling e Michael Rosenbaum, o nosso querido Lex Luthor, nosso Lex favorito, estavam desenvolvendo uma série animada de Smallville, que continuaria os eventos após o final da série. Eles estavam empolgados aqui, né? O projeto tinha um potencial, até que veio a bomba. Com a reformulação da DC, com o James Gunn, o projeto foi deixado de lado e os planos foram engavetados. Uma pena, porque teria sido a volta triunfal do Clark Kent do Tom Welling. Mesmo assim, o Tom e o Michael, eles tentaram de tudo para fazer algo mais independente, até com a ajuda dos fãs, mas esbarraram em um problema. E sempre eu tenho aqui, que é os direitos autorais. Olha só, parece que a relação do Tom e o Warner e o próprio Michael não andam bem, né? Ainda. Conclusão, ele foi ou não foi? A verdade é que Tom Welling nunca precisou vestir o uniforme para ser o Superman de uma geração. Ele foi o Clark Kent mais humano, mais real, talvez o mais inspirador. Ele não voou estelonas grandes, mas voou no coração dos fãs. E talvez seja exatamente isso que faz dele tão especial. Agora fala aí pra mim, me diz aí nos comentários, você acha que o Welling deveria ter sido o Superman do cinema? Você acha que ele conseguiria fazer isso aqui? Ou prefere o Brandon ou até mesmo o Henry Cavill? E se ele voltasse também, né? Um filme animado, você assistiria? Você acha que dá certo? E ó, não se esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar o canal com todo mundo que ama Smallville, o Homem de Aço. E nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, nada de voo, nada de capas, mas com muito coração. Falou, até a próxima!